Vamos lá. Demorou, mas resolveu. Então, boa noite a todos, salve Maria. Né, estamos aqui hoje, né, iniciando o nosso Papo Mariano na versão podcast, conversando aqui ao vivo com o diácono Raimundo Moreno, nosso convidado de hoje. Né, então, para você que nos acompanha, né, que está conosco, que também vai nos assistir, desde já, né, nosso abraço. A gente pede a sua colaboração assistindo e também divulgando esse nosso projeto. Né? Então, aqui eu queria também acolher o diácono Raimundo Moreno e pedir que ele possa falar um pouquinho para a gente, né, se apresentar, dizer quem ele é, de onde vem, né? Eu sou o Diácono Moreno, como já foi apresentado. Quem eu sou? De onde eu vim do interior, né? Eu me lembro até daquela música do Padre Zezinho. Eu vim de lá do interior. Eu morava no interior, né, no município de Maraú, num povoadozinho lá do município. E aos 13 anos eu vim aqui para Salvador. Na verdade, eu nasci dentro do mato mesmo, na fazenda, lá no mato, assim. E em 1954 eu vim aqui para Salvador, lá a gente dizia assim, vai para a Bahia. Então eu vim aqui para Salvador para estudar. E já em fevereiro, em março, eu estudei interno 2 anos no colégio 2 de julho. Naquela época tinha um internato para pessoas do interior e às vezes até da capital. Então, vim para aqui, eu tinha uma tia que morava aqui, mas ficava lá internado. E um ano depois, quase 2 anos depois, vieram meus irmãos, veio minha mãe, e a partir de 61 eu sou de Salvador, estou aqui em Salvador. São 61 anos, né, que faz já aqui em Salvador. Moro na Liberdade, desde que eu cheguei aqui, e a partir de 1961 comecei a fazer parte lá na paróquia Santos Cosme e Damião, na Liga Católica de Jesus, Maria e José. 61, a Liga tinha 12 anos de fundada, que ela foi fundada em 1949, 1º de novembro, e eu ingressei na Liga Católica Jesus, Maria e José depois de uma semana de Santas Missões. No encerramento das missões, o padre convidou quem gostaria de entrar numa associação. Na época só podia entrar homem na Liga Católica, e aí eu entrei na fila e dei meu nome e estou aí até hoje na paróquia Santos Cosme e Damião, aliás, até 10 anos atrás, né? Porque há 10 anos atrás eu fui transferido pelo bispo lá para a Catedral Basílica, mas atuei na paróquia por 51 anos. Então, pronto. Assim, aqui a gente está, né? A gente pede desculpas, né, para o pessoal que está aqui acompanhando, porque a gente teve um probleminha técnico. A gente sabe que ao vivo acontecem essas coisas, né? Ao vivo sempre, né, acontece algum problema. Então a gente pede assim que quem está acompanhando possa divulgar esse link, né? Dizer, olha, ele começou, né? A gente já estamos aqui na conversa, né? Para que nós possamos assim ter uma participação das pessoas, tá? Então assim, eu queria que na verdade, Moreno, a gente pudesse conversar um pouco sobre a questão mesmo, né? O senhor falou que mora na Liberdade, né? Então, falar um pouco sobre a questão, né, de como é que o senhor assim enxergou, né? E como o senhor enxerga a paróquia, né? A paróquia do Santos Cosme e Damião, que estamos em novena, inclusive, né? Então, como é que o senhor enxerga? O que é que ela representa para o senhor? Né? Então, assim, qual o papel dela naquele ambiente ali, naquele bairro, né? Um bairro cheio, eu também sou de lá, então um bairro cheio, então chega. assim, né? Então populoso, né? Muitas pessoas, comunidade ativa, povo vibrante, festivo, zoadento. Então, o que é que aquela paróquia representa para aquele lugar, para o senhor, né? Para a família do senhor? Olha, para mim ela tem uma representação muito grande. Eu diria que a paróquia lá de Santos Cosme e Damião foi para mim uma universidade, né? Eu entrei lá no ABC, fiz 1º grau, 2º grau, 3º grau, no processo de acompanhar, de trabalhar, de aprender, e aprendi muito na paróquia lá, na Liberdade. Então, ela tem uma influência muito grande na minha vida e na vida da minha família. Todos os meus filhos foram batizados lá. Eu tenho 8 filhos, todos foram batizados na paróquia lá de Santos Cosme e Damião.
Por que ela representa? Porque foi ali que eu comecei justamente a minha atividade de católico praticante, porque até 1961 eu não participava da vida de igreja, não participava de missa, não participava nada, porque onde eu morava, apesar de ser criança, não tinha missa constantemente, só tinha missa no período de festa, principalmente no povoado, só tinha missa no dia de São Pedro, que é o padroeiro do povoado onde eu morava. E então, ali eu comecei, na liga, ainda meio, eu sou ainda meio tímido. Eu me lembro quando tinha a paróquia, a parte ali do subsolo, aquilo ali, tudo ali não tinha nenhuma atividade, tudo era, só tinha um esqueleto ali. Sim. Então as reuniões eram feitas na própria igreja, em cima, na igreja, e o padre ia falar e ficava lá no fundo, ficava me escondendo para ele não me chamar para falar alguma coisa. Sim. Né? E se ele perguntar aqui agora, eu ficava lá me tremendo todo. Então, mas daí eu fui desenvolvendo nessa caminhada lá, e participei de um evento a nível de arquidiocese, a campanha do Rosário em Família, em 1963, e já comecei a falar em público, né? Eu fiquei até estranhando, eu tinha 20 e poucos anos, 20 anos. Aí já foi para fazer pregação, passava um filme do Mistério do Rosário em filme, em forma de filme, e depois fazia a pregação para aquele povo que estava ali. Fiz lá na Liberdade e fiz lá em Santa Maria de Pitanga. Foi uma semana foi na Santa Maria de Pitanga e depois as outras semanas foi na Liberdade. Naturalmente que para isso a gente teve curso, teve formação para fazer essas pregações lá. Foi ali onde era o Cine Excelsior, e teve a formação ali, que ali o Cine Excelsior é da Congregação Mariana de São Luís, né? Está acabado, coitado. Quem conheceu, hoje está terrivelmente lá. Então, hoje eu agradeço tudo que eu sei na linha da fé, da religião, tudo, eu agradeço a paróquia Santos Cosme da Damião, que me provocou eu buscar, estudar. Fiz faculdade de uma outra área que não foi de teologia, mas fiz faculdade de fisioterapia, depois fiz formação teológica, fiz formação diaconal, hoje eu sou diácono, agradeço lá. Foi lá que eu peguei toda a minha bagagem de formação, de poder transmitir, fui lá em São Cosme, São Damião. Entendi. É uma escola, né? Ali é uma escola, ali é uma universidade. Uma escola. Bom, para quem não sabe, o diácono Raimundo Moreno, ele é casado com Dona Dilza, né? Que também que é da Congregação Mariana, inclusive ela é instrutora da minha Congregação Mariana, né? Então, que caminha conosco também lá, né? Lá na paróquia. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco, né, da família do senhor, né? Assim como é essa família que está crescendo, né? Vieram os filhos, depois agora chegando netos, né? Exatamente. Dona Dilza, que é a instrutora hoje, Dona Dilza é culpada de eu estar na igreja, no bom sentido aqui, porque foi começando a morar com ela, participar das reuniões, e nessa semana missionária, eu acompanhava ela de 5 horas da manhã, saía cantando ali, eu ia acompanhando, né, namorando aquele. E aí eu fui começando, aí terminou, caí no laço, entrei lá, e graças a Deus que ela me colocou para fazer parte dessa igreja. Eu agradeço muito a Deus, a participação de Deus na minha vida. São 56 anos de casado. Graças a Deus. Nós temos 8 filhos, a mais velha vai fazer 56 anos agora no final do ano, também é religiosa. E os outros filhos todos, menos essa religiosa, todos os outros casados, tenho 9 netos, né? E participaram já lá, os filhos lá da igreja, atividades, no retiro. Uma vez mesmo nós fomos para o retiro do Amando, foi toda a família, fechei a casa e foi eu, Dilza e os outros filhos participaram desse retiro lá no convento do Amando, aquele retiro que a gente fazia lá de final de semana. Então, e os filhos participam, hoje ainda tem uma filha que participa lá, que é Milene, participa lá na catequese. Que também é da São Mariana também. E é congregada mariana, né? Então, como eu digo, a família também foi seguindo ali, eles já participavam das atividades da paróquia, já no ventre de Dilza lá, que Dilza nunca deixava de ir, por causa da gravidez, mas estava lá e já nasciam lá dentro da igreja. Ali mesmo. Participando, é verdade. E quando estavam pequenos, correndo ali, o padre ficava assim, porque não tinha um padre que, quando as crianças ficavam correndo, sim, ele ficava vermelho e mandava
pegar as crianças lá, e aí quando os nossos pequenos começavam, a Dilsa corria, pegava ele, colocava lá sentado no banco. Então uma vida muito, muito importante, né, para nós, no ponto de vista dos filhos participarem, de estar presente nas atividades. Tem 3, 4, 5 netos, 5 que estão lá também participando da catequese. Agora estão no grupo de Marianinhos, estão participando lá. As netas já estão caminhando, né? São os filhos de Tiago e Milene também, de Márcia e Ricardo, de Júnior. Os filhos já estão por lá também, né? Isso, que bom. Que bom. É a nova geração que vai chegando e vai renovando, né? Exatamente. Isso é importante, isso é muito importante. Então, assim, mas nós estamos, eu até já comentei, né? Estamos na novena, no novenário dos padroeiros, e, assim, para nós é um momento de festa, né? Um momento de alegria, a gente olha para o povo, os grupos se movimentam, se mobilizam, né? Para poder participar e tudo mais, a paróquia toda se movimenta. Mas, assim, os padroeiros da liberdade são Cosme e Damião, que às vezes, por vezes, são um pouco, né, digamos que a sua vida não é tão bem compreendida pelo povo, não da paróquia, mas o povo de fora, né? Então, assim, né, eles dois, quem são eles dois? São, né, o povo fala assim, eles são isso, são amigos, são irmãos, são, né, tanta coisa que se fala deles dois, né? Então, assim, quem são eles dois? Olha, o que a gente... Cosme Damião, na biografia dele, a gente não encontra muitas informações, mas encontra o necessário para dizer, na informação, que eram irmãos gêmeos da mãe chamada Teodora, foram martirizados por Diocleciano, mortos, né, depois de muito sofrimento, de muitas atrocidades, resistindo, porque não abdicaram em nenhum momento de seguir Jesus para seguir aqueles deuses pagãos. Por causa disso, ele pagou com a própria vida, entregou a sua própria vida, não é pagar com a própria vida, ele entregou a sua própria vida àquele que era a razão de ser na vida dele, que era Jesus. Então, o cardeal Dom Augusto da Silva resolve criar a paróquia de Santos Cosme e Damião, no bairro da Liberdade, um bairro eminentemente numa linha muito da religião afrodescendente. Então, como eles, no culto afrodescendente, ele tem uma cultuação de um orixá, né, os beijis, como se fossem crianças, mas a ideia do cardeal foi justamente desmistificar, mostrar que eles são santos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, isso foi um trabalho muito árduo. Nós tivemos um padre lá que fez um trabalho assim de foice, foi até agredido em alguns momentos, não foi compreendido em outros momentos, até por pessoa da paróquia, porque ele era muito exigente, e a posição dele é a posição corretíssima. Então, ele teve que dar uma formação, e graças a Deus, hoje, muitas coisas que existiam há uns 40 anos atrás não existem mais. Mas o secretismo religioso ainda existe, principalmente no dia da festa. No dia da festa, isso se acentua exacerbadamente. A gente percebe que durante todo o dia a participação dessas pessoas ligadas a uma outra fé, uma outra religião, que a gente aqui não vai condenar de jeito nenhum, cada um vive aquilo que sente que precisa viver, que ele faz bem. A igreja não condena quem é de outras religiões. Procura conviver e compreender e respeitar. A igreja não tem essa de condenar. Nada, isso... religião disso? Não. Então, e a festa dos padroeiros lá é o movimento da liberdade. Toda a movimentação durante a semana, uma semana de festa. Aliás, 9 dias, agora são 11 dias. Né? Começa dia 16, vai até dia 26. Vai seguir. 27, então, né? E o 27 é o dia. Na verdade, popular, liturgicamente falando, do calendário romano é dia 26. Mas... popularmente, nos lugares onde cultuar antes do Concílio Vaticano II, ele era comemorado no dia 27. No calendário antigo, né? No calendário antigo. Com a reforma do calendário, ele foi mantido no dia 26 de setembro, mas a tradição, por exemplo, na Liberdade, lá na paróquia, se fizer a festa dele nesse dia todo, dia 26, a frequência é bem pequena, porque já está na índole do povo,
Um que é dia costume, né? 27, o costume, a tradição. Então, para ali, são muitas pessoas que vão de várias Sim. partes da cidade e de outras cidades que vêm para participar dessa festa do Santos Cosme e Damião. E eles entram, participam da igreja, no auge de respeito, então é acolhido por todas as equipes que lá estão, com a presidência do padre, a coordenação geral do padre. Todos são bem acolhidos, não importa qual a fé que eles tenham, porque precisa que exista isso, e a igreja nos ensina que devemos respeitar o outro na sua maneira de ser, de agir. Interessante. Então, eles dois, né, dois irmãos, né, irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Né, então, assim, que entregaram a sua vida em nome de Cristo. Curavam as pessoas, né, eram médicos. Eles eram médicos, eles curavam as pessoas, nós aproveitávamos para naquele momento, evagelizar e falar de Jesus. A cura física, a cura biológica, a patológica, mas também ele tinha a cura espiritual. Ele aproveitava para, naquele momento ali também, dar sua mensagem e, naturalmente, dar o seu testemunho de fé, de amor à causa de Cristo. Na época que eles foram mortos, ainda não era liberado, vamos dizer, os cristãos se declararem publicamente. Isso vem tinha uma perseguição, né, do Império Romano, né, que perseguia muito, os cristãos. De Milão, do século IV, é que veio declarar a religião católica, religião cristã, católica e a igreja, religião cristã, como a religião oficial do Império, do imperador. Então, com Constantino, houve isso. Mas, antes disso, muitos cristãos foram assassinados e mortos. E não tem muita diferença, não naquele grau daquela época, hoje também ainda nós vemos em alguns países acontecendo esses fatos, aqueles que se declaram cristãos são assassinados, são maltratados, são enxotados, expulsos de onde eles estão, não permitem que ali eles propaguem a fé que eles professam. Interessante que nesse período em que eles foram mortos, né, outros santos também, né, que foram martirizados, foram né? Muitos santos, né? Muitos naquela época. Nós temos um Vicente de Saragossa, que foi morto naquela época. Nós temos outros, por exemplo, deixa eu ver se eu me recordo, São Sebastião, São Jorge, foram nessa época. Nesse contexto de perseguição do Império Romano, né? O Império Romano ali era terrível. E interessante que, no caso, né, mortos porque não queriam, né, assim, cultuar os ídolos, né? Os ídolos os deuses pagãos, né? Bastava botar uma colherzinha de incenso na pira lá, eles já ficava liberado. Não tinha incenso nada, eles deu a vida e muitos morriam sorrindo, alegres, felizes, cantando e glorificando a Deus. E isso irritava mais. Lourenço, por exemplo, foi morto também nesse período, foi morto no século IV, se não falei a memória, o V. Foi morto porque ele ensinando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, e aí foi condenado, porque muita gente estava seguindo ele. E o Papa, né, que ele seguia, que ele servia o Papa, foi morto por causa disso. Então, Lourenço botaram ele passar numa chapa. Na grelha, né? Botou de um lado e disse, pode virar desse lado, que o outro lado não está assado ainda. Quer dizer, ainda ficava fazendo chacota com aqueles algozes terríveis. E a morte só acontecia na hora que o Senhor queria que fosse concluído aquele martírio ali. Para deixar esse exemplo de que aquelas pessoas que se dedicam verdadeiramente ao Senhor, não é uma morte do homem. Ele é atrocidade, mas enquanto Deus quer deixar ele como exemplo, ele fica vivo ali. São Sebastião teve flechados e etc., que permaneceu vivo, com as flechas não lhe atingiram. Interessante como a fortaleza, né, desses homens, né, desses homens, e o que me encanta, especialmente nos dois, Carlos Damião, é isso mesmo, essa opção por Cristo, acima de tudo. Eles poderiam, né, assim, né, abrir mão daquele, não, vou deixar aqui, vou... né, seguir o que eles estão dizendo aí, e aí para poder me safar, né, seguir minha vida, viver minha vida, seguindo a minha profissão e tal. Mas não, eles quiseram, não, vamos seguir o caminho da verdade. Quer dizer, seguir a própria consciência, né? Consciência
cristã mesmo, bem formado, né? Homens formados. Formados e conscientes do que eles queriam. Não é só homens, não, são mulheres. Tiveram muitas Sim. mulheres mártires que sofreram, Sim. não abdicaram de nada Sim. em função de mudar sua fé no Deus Todo-Poderoso, no Cristo Senhor. Então a gente tem Santa Inês, tem Santa Águeda, da Santa Inês Perfurar os Olhos, tem Santa Rita de Cássia, nós temos Santa Catarina de Siena, que é uma mártir também sem derramar sangue, que é o martírio branco, né? Então não teve derramamento de sangue, mas ela morreu por inanição, porque ela deixou de se alimentar, porque queriam forçar ela a fazer algo que era contrário à vontade dela seguir a Cristo Jesus. Ela entrou no convento dominicano com 16 anos, ferindo todas as regras, porque pela sua vontade, ela conseguiu entrar e fazer parte. Foi uma grande santa, é Marte. Deu conselho aos papas, a papas, etc., orientando, dando. Então nós vamos ter muitos exemplos de mulheres santas dedicadas, e a gente vai para o nosso dia, a gente tem Santa Dulce dos Pobres, uma grande mulher que deu toda a sua vida, dedicou inteiramente e nada fez ela afastar do seu serviço a Cristo, na pessoa daqueles maltratados, humilhados, doentes, etc., e foi construindo esse grande hospital que hoje acolhe. O que é que ela dizia? Quando os hospitais lá não aceitarem de jeito, não pode trazer, que a gente aceita, bota debaixo da cama, em qualquer lugar aqui, mas ninguém chega aqui e volta. Então, uma mulher que age desse modo é a Santíssima, porque ela dedicou inteiramente, até os últimos momentos ela estava ali firme, com dificuldade de respirar, mas no último momento ela sempre... E hoje ainda deixa esse exemplo marcante para nós. Tem uma foto dela, você olha, parece que ela está olhando para você, porque você teve esse momento de convivência com a irmã Dulce. Tem Teresa de Calcutá, que é outra também muito perseguida. E se ela fosse deixar para seguir o que não seguiu, o ideal dela é que ela se Cristo, a pessoa das pessoas humilhadas, hoje não seria santa. A santidade, né, como algo atual, né? Como algo atual. Mas a santidade tempos, ela não né? tem tempo, ela é temporal. Você pode ser santo, é só você querer ser santo aqui, porque se faz santo aqui, não depois que morre. Com certeza. Depois que morre se declara santo, mas antes a santidade se cultiva aqui. Só se tem essa vida para ser santo. Exatamente. Né? Só se tem essa. E é uma só. A única. E Simone, então assim, depois que o senhor ficou, na paróquia ficou 60 e com essa? 60 na paróquia, 51 anos. 51 anos. Ideia, né? 51 anos na paróquia. Aí depois o senhor foi para desempenhar... me transferiram para a catedral. Eu fui transferido para a catedral, vai fazer 9 anos agora, dia 9 Disseram assim, né? Pode ir, vai, né? Pode ir, vai, né? Não, porque, como diácono, eu devo obediência ao bispo. Claro. E onde ele precisar, eu fui ordenado para servir o bispo. Então, onde ele precisar, eu tenho que estar lá. Então, na minha ordenação, eu prometi obediência a quem me ordenou e aos seus sucessores. E então, fui ordenado, e quando o Dom Murilo me propôs, olha, você vem para cá no dia 29 de setembro, dia dos Santos dos Anjos, dos Arcanjos, Miguel e Gabriel. Foi o dia que o diácono Adroaldo, que está lá, foi ordenado, dia 29 de setembro. Foi de 2012, né? Vai fazer 10 anos. Aí você vai, estou lhe transferindo aqui para a catedral. Eu já falei com o padre daqui, ele disse que não tem problema nenhum, pode falar com o seu pároco lá, que era o padre Josevaldo. O padre Josevaldo estava de férias. Eu fiquei um mês com essa notícia sem poder dizer a ninguém, porque eu tinha que falar primeiro com o padre Josevaldo. Entendi. E aí fui para lá no dia 18 de novembro de 2012 e fui apresentado lá na catedral. Tive umas pessoas lá da paróquia, lá de São Cosme e São Damião. O padre Josevaldo esteve presente também, era o padre Lázaro, era o pároco da catedral. Então eu estou agora completando 10 anos, um decênio, lá na Catedral Basílica, a Igreja Mãe Primacial. Por isso que as pessoas dizem, você é o primaz, né? Eu sou o primaz, sou o diácono primaz do Brasil. E como é lá o ofício lá desempenhado na catedral? O que é que o senhor... Porque são duas realidades diferentes, né? A paróquia é uma coisa, a gente estava vindo conversando, e a catedral é uma outra realidade, né? Então explica pra gente aí, na visão do senhor, como é hoje
O que é que o Olha, senhor na paróquia, faz? a paróquia, depois que a gente tem 51 lá participando, todas as atividades, você tem gente para trabalhar. Eu tenho uma coisa muito em mim da formação. Isso não é de agora, antes de ser diácono, já fazia isso. E lá na catedral, fato a público, nós temos uma missa dominical e quem participa da missa são participantes itinerantes. Cada domingo são pessoas diferentes. Às vezes com 30, 40 pessoas, 50, normalmente aos domingos lá. Então, isso para mim isso foi um baque muito grande, né? Você sai de uma igreja cheia, com 300, 400, 500 pessoas, para a igreja, né? Por outro lado, nem sai de uma igreja simples, com toda aquela simplicidade, com todas as características do hoje, e para uma igreja, diríamos assim, suntuosa, com aquela beleza artística, com a imaginária fantástica, com aquelas talhas, tudo aquilo aí, toda a história da catedral. Mas, de fato, quando eu fui, eu fiquei meio assim, receoso, aqui é meio complicado, não vou me adaptar, mas aos poucos eu fui começando a estudar um pouco a catedral, tive que ler muita coisa, tive que aprender muita coisa. Entrei mais no campo, me envolvi mais com o problema de restauração. Não que eu fosse restaurar as imagens, mas trabalhar um pouco nesse sentido. Então, nós começamos a trabalhar com o padre Lázaro, algumas imagens que estavam lá precisando de levar para ser restauradas, e fui trabalhando, então isso foi me criando gosto, e hoje eu disse ao cardeal, quando eu estive com ele, digo, eu estou na catedral, quando o senhor quiser eu estou por lá, eu só saio de lá quando o senhor não precisar de mim lá, porque hoje estou bem, estou gostando do trabalho que eu faço lá, porque é um trabalho completamente diferente lá da Liberdade, São Cosme, que na Liberdade as imagens que tem lá são mais modernas, mais de gesso, nós temos mais de 300, de 400 anos, então é coisa diferente. Tem o Dourado, que lá tem os turistas que estão lá visitando, na verdade, irão acompanhar os turistas. Às vezes, quando eu faço uma visita guiada, com grupos conhecidos, alguns padres que vão lá, que eu faço uma visita guiada com eles para mostrar a catedral lá. Mas hoje estou tranquilo lá, me sinto bem, as atividades lá hoje, só tem mais atividades assim quando tem grandes eventos, como a festa de Corpus Christi, aí tem a igreja, a catedral fica cheia, e trabalhando lá, ajudando o Padre Abel na liturgia, e também na administração, ajudando ele na administração, ele me coloca muito para trabalhar nisso aí, e sempre estamos caminhando. Entendi. Procurando fazer o melhor pela igreja, né? Com certeza, com certeza. A catedral é muito bonita, muito bonita. Antes de pertencer à arquidiocese, pertencia aos jesuítas, não é isso? Era a capela dos jesuítas. Imagina, hein? Que capela, hein? Que capela, hein? Capela dos jesuítas. Porque ali ao lado, onde tem a medicina, que foi a primeira faculdade de medicina do Brasil, ali era o colégio jesuíta. Os jesuítas, antes de chegar aqui junto com o Tomé de Souza, e então eles queriam construir o colégio, o governador só queria liberar para ele fazer dentro do muro da cidade. Mas o padre da Nóbrega disse que não. Ele queria fora dos muros da cidade, isto é. Mas a preocupação do governador era não expô-los aos índios que moravam aqui. Sim. Mas sei que ele conseguiu convencer o rei, que liberou essa área aí fora do muro. E aí foi construído o colégio em 1550, colégio dos jesuítas, colégio dos meninos. E dentro desse período aí de 1550, e foi em 1672, 52, eles constroem. Primeiro, essa igreja catedral é a quarta igreja. Teve uma igreja, a primeira de taipa, de palha, depois fez a segunda, a terceira, essa última aí, já com a ajuda de Mendes Sá, com dinheiro, foi construído o altar mor, depois foi. E toda a catedral ela foi pré-fabricada em Portugal. Entendi. Foi montado aí. Foi montado, construída com aquelas pedras de Leóis. As pinturas e as talhas foram realizadas aqui pelos irmãos também jesuítas,
porque os jesuítas moravam aí nesse colégio, tinha em torno de 100 e poucos jesuítas que moravam aí. Entendi. Possivelmente, porque se diz, né, se comenta que a primeira congregação mariana surgiu aqui em Salvador. Aqui E em possivelmente aí, ligada a nessas proximidades aí. Há uma... Ao que se comenta. Oficialmente, mas há uma informação de que foi criada a primeira na Catedral. Isso. A primeira congregação mariana. Tem a congregação mariana aqui do centro, que é a congregação mariana de São Luís, que hoje já está bem, acho que não está existindo mais, que as pessoas foram ficando velhas, morreram, e acho que tem poucos membros, eu só vejo um que de vez em quando eu vejo lá. Mas, então, em 1765 passou a ser a sede da arquidiocese, né, porque a igreja, que era a Sé, estava com problema de estrutura, e ameaçando a desabar, etc., alguns processos aí, então foi entregue à diocese, a catedral, quando foi expulso os jesuítas daqui de Salvador, e o governo ficou com a catedral, vai fazer o quê? A entrega para a diocese, aí se tornou a sede primacial do Brasil. Ela é primacial porque foi a primeira diocese criada no Brasil. Primeira diocese em 1551. Em fevereiro de 1551 foi criada a primeira diocese do Brasil. E 125 anos depois foi elevada a arquidiocese. Então, por isso é um título vitalício, né? É um título vitalício para sempre, porque é a primeira, né? Por isso que o bispo daqui ele é primaz. É o primaz do Brasil. Primaz. Tem essa referência. Significa que foi a primeira diocese do Brasil. Entendi. E a arquidiocese ela passou 125 anos depois, em 1676, no dia 16 de novembro. Entendi. Porque ela era ligada à diocese de Lisboa. Inicialmente a de Funchal, depois de Lisboa, a arquidiocese, porque como era sucedânea, subalterno, vamos dizer assim, para entender, significa isso, e lá, quando foi criada a diocese, ela fica autônoma, não depende mais da arquidiocese de Lisboa. Então, e hoje o senhor ali na catedral, o senhor tem, digamos, que tem participado não somente das coisas da catedral, o senhor até falou que tem participado de outras coisas, que o padre chama o senhor, ligados ali àquilo que o padre desempenha, né? Que hoje o pároco é o padre Abel, né? Padre José Abel. Padre José Abel. Ele é o padre... É cônego, inclusive, né? Agora, cônego. Não, o trabalho lá é um trabalho muito intenso, assim, porque, por exemplo, nós estamos agora com um trabalho de restauração da sacristia. Da sacristia. A primeira fase, que é a fase dos arcases, a previsão no final do ano. Então, isso demanda muito tempo, preocupação, porque os recursos não têm assim com muita facilidade. Então, o padre Abel se empenha muito em buscar meios de conseguir, certo. Junto com os órgãos públicos, o IFAM que tem que autorizar, porque tudo lá depende do IFAM autorizar. Sim. Então, mas tudo é sempre de comum acordo, porque se o IFAM não autoriza, não pode fazer. Então, lá eu estou ajudando o padre Abel nessas atividades, o que ele precisa em termos até da administração, a gente ajuda. Na parte de restauração, a gente encaminha, os bens, o acervo é um acervo muito grande, muitos desses elementos que nós temos lá estão hoje no Palácio, no centro de referência da Igreja Católica, que é ali no Palácio da Sé, que o padre Abel é o diretor também de lá. Então, a gente se entrosa muito porque a gente precisa de ajuda um pouco nessa parte lá. Por isso que o meu tempo está mais absorvido por isso. Eu estou gostando porque é coisa nova. Entendi. Eu gosto de enfrentar desafios por coisa nova. Então, eu tenho procurado ajudá-lo nesse sentido, assim, de sempre estar procurando. Eu conheço o Moreno já desde molequinho lá na paróquia, desde sempre, me levando e conheço, né, Morena. Por isso que eu chamo assim de Morena, porque essa proximidade, porque eu já conheço já há um bom tempo. Então, sempre vi, muito dinâmico, né? Sempre dinâmico, gostei, né? E, além disso, né, sempre inteirado nas coisas da paróquia, participando de tudo. Então, assim, eu acho que, como o senhor falando aqui, é algo novo, sendo algo novo, eu acredito que o senhor deve estar bastante satisfeito. Moreno também, inclusive,
passou um tempo que pintava quadros, né, Moreno? Também essa questão de... Andei pintando aí. Pintando os quadros aí e tal. Então, assim, sempre fazendo as coisas... Tela de tinta, né? Sempre fazendo as coisas. Então, assim, é uma pessoa, assim, bastante ativa, né? Bastante ativa, gosta de atividade. Então, assim, é por isso que quando falou assim, é algo novo, já imagino que deva realmente estar gostando bastante. Eu comecei a fazer um curso de pintura aí, pintei algumas telas, mas depois eu resolvi dar uma parada. Depois fiz um curso também de restauração básica, de imagem de gesso, que isso tem também me ajudado nesse trabalho lá na catedral, na parte de restauração, porque um acervo como o da catedral, das igrejas antigas, ele para mantê-lo perfeito é um custo altíssimo. Muito alto, né? Porque, por exemplo, os turistas chegam e perguntam, e até pessoas que não daqui Sim. mesmo, e isso aí é ouro mesmo? É ouro, ali é todo revestido com lâminas de ouro. Com lâminas de ouro. Não é aquela talha, aquela madeira, não é a pedra de ouro, né? Mas ele é revestido no restauração. Agora na Sim. restauração foram usados 50 mil folhas de ouro. Sim, só para sim. restauração, corrigir alguns pontos que estavam precisando de restaurar. Uma vez, quando o padre Josevaldo estava restaurando ali a imagem dos padroeiros, aí ele vem cá para te mostrar aqui. Aí eu vi lá né, tava lá restaurando lá a imagem grande, né, dos padroeiros. E aí ele falou aqui, ó, tô colocando aqui essas lâminas de ouro, que são bem fininhas, né? É. Aí ele pega aqui pra você ver. Aí eu peguei, tem uma caixinha assim com as lâminas, você Dissolve toca na assim e mão. dissolve na mão. A lâmina assim de ouro e tal, não sei o que. Interessante. É. Interessante como a arte, porque né, quando a gente fala de restauração, fala tudo assim, como a arte tem esse papel de também assim falar de Deus, né? A arte fala de Deus, né? Claro, nos aproxima de Deus, né? Como né, a gente exatamente, entra mas na ali catedral, a gente se sente logo Quando você próximo, entra né? numa igreja, seja ela dourada, prateada ou sem nenhuma pintura, é uma igreja, uma pintura simples, você sente algo diferente. Sim. Algo místico. Você sente que ali... Você entra em outros lugares, em outros salões, em outros momentos, você não percebe isso, mas numa igreja católica, seja ela simplesinha, pequena, eu já fui lá uma vez na estrada velha do aeroporto, uma igreja bem pequenininha, muito Sim. simples ali, tinha aquele clima de espiritualidade, aquele clima místico, você sentia que tinha algo diferente ali. Sim, sim. Você entra na catedral daquela coisa maravilhosa, você entra lá no santuário da Aparecida, que é uma coisa fantástica, enorme, você sente esse clima, assim, algo de... Por quê? É um lugar onde Deus habita, vamos dizer assim, a casa de Deus. Então, ali, Sim. a gente crê que né, a presença espiritual está ali naquele local, e a gente sente tudo isso. Sim, com certeza, com certeza. E assim, e como realmente assim a arte que assim, que é uma expressão, né, do homem, mas é uma expressão que é dom de Deus, né? Deus que dá ao homem esse dom para que possa assim, tipo, numa pequena imagem retratar, né, assim, coisas santas, né? Coisas sacras, coisas divinas, né? Assim, acho bonito isso. Quando a gente olha para uma obra, aquelas imagens mais antigas, as imagens mais novas, a gente consegue ali estar retratando realmente assim algo divino, né? Algo de Deus. Acho bonito isso. Exatamente. É preciso ter sensibilidade. Você para estar num lugar desse, para ter o cuidado devido, você precisa ter aquela sensibilidade artística, vamos dizer assim, sensibilidade, no caso da liturgia, sensibilidade litúrgica. Então, você precisa ter sensibilidade, porque todos os seus sentidos são envolvidos nesse processo. Sim, com certeza. Então, se hoje eu me sinto bem na catedral, justamente por causa desse acervo que nós temos lá. Não como matéria, sim, mas como história. Com uma possibilidade de ter acesso, né? Então, um dia eu levei duas netas lá para fazer um tour com ela. Passeio lá. Quando terminou, meu avô, por que você sabe tudo isso aí? De minha filha, porque eu estudo, eu tenho que estudar para saber, porque se alguém chega aqui e me pergunta, eu tenho que saber, informar. Né? A imagem, aquela imagem, de que século tem imagem lá que a gente não tem uma identificação, porque não, na pesquisa, onde a gente procura, não encontrou. Mas a gente tem que saber dizer se é de madeira, se é de barro, se é de terracota, se é de não sei o quê, o século. Outro dia chegou uma pessoa lá e disse, mas tem um santo lá tem na descrição,
neto do Papa, não sei quem. Foi me perguntar, expliquei um pouco para ele, depois, olha, porque eu sou sincero, só sei lhe dizer isso, mas eu não tenho essa explicação mais detalhada para você agora. Sim. Porque eu não gosto de enrolar. Claro. O negócio de enrolar, não gosto de dizer... É o compromisso com a verdade. Uma coisa que eu tenho consciência é que eu não sei tudo. Isso. Então, eu não sei tudo. Então, estou aprendendo, sim. E a cada dia mais eu aprendo. Cada momento vou buscar. A gente aprende todo dia, né? Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Tinha um filósofo, não sei quem que disse, de uma coisa que sei que eu não sei nada. Então, alguém que disse isso. Sei que nada sei, né? Sei. Então, hoje eu me sinto bem lá, faço um trabalho, acredito que bom, né? E enquanto o bispo me quiser por lá, eu estou por lá. Pronto, beleza. Interessante essa questão que o senhor falou da arte que envolve os sentidos, porque justamente a liturgia, né, que aí nesse caso, né, busca esses elementos na arte, né? Exemplo, seja, né, na missa, a gente tem a possibilidade de todos os nossos sentidos estarem, digamos assim, de algum modo, né, terem contato com algo divino, né? O cheiro do incenso, né, o olhar, olhando aquela beleza da liturgia em si, né? O próprio tocar, né? Enfim, né? Até não cumprimentar alguém na igreja, enfim, né? O tocar num banco, quer dizer, é um lugar diferente, né? Assim, tudo, né? O ouvir, quem não falar. participa da comunhão deixa de usar o sentido da gustação, do gosto. Exatamente. Porque o senso, como você disse, o cheiro, o odor, você vê a visão, o ouvido, você tem que ouvir, né? Isso. Então, você responde. Tato, você pega, você abraça, pega um livro, então, todos os sentidos. E a liturgia é isso, ela envolve todos os sentidos. E utiliza o corpo, assim, no sentido, né? Você levanta, mesmo se você perceber a movimentação ajoelha, que você faz, o gestual, tudo isso. Exatamente. É todo o envolvimento do corpo na celebração. Exatamente. O corpo participa de todo o processo celebrativo. E é por isso que é importante buscar entender, né? Buscar entender, assim, realmente, assim, que a liturgia assim, a gente tem uma participação, né? Uma participação mesmo, porque não está ali só sentando, levantando a joelha, não. Existe existe os momentos, tem o momento certo, o tempo certo, né? Né? O rito, né? Tem aquilo que a gente responde, por que é que se responde, por que é que a gente ouve, o que é a Sagrada Escritura, qual o papel da Sagrada Escritura na liturgia, o que é a homilia, o que é o ato penitencial, né? O que é a liturgia eucarística. Então, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, não é colocado só para complementar. Isso. Ali tudo significa algo. Exatamente. Representa significa, né? Traz a presença. Então, a liturgia é a celebração mais importante, é a oração mais importante da igreja. Com certeza. Com certeza. A liturgia, porque ali se renova o sacrifício de Cristo. Cada missa, Cristo se imola por nós, morre e é Páscoa de Cristo. Então, se você participa sem ter essa consciência, e a grande maioria do povo não tem essa consciência completa, não porque ele não queira, é porque às vezes falta o interesse de buscar mais. Não é porque eu sou liturgista que eu sei mais do que os outros, não. Eu fiz o curso de liturgia também, pós-graduação. De liturgia conheço um pouquinho mais, mas tem gente que conhece muito mais do que eu, mas nem por isso eu me ando dizendo por aí, porque a gente sabe que eu fiz curso de liturgia. Mas a gente percebe a necessidade enorme de dar uma formação para as pessoas, principalmente para quem assume funções na liturgia. Cantores, leitores, salmistas, eles precisam ter essa formação para poder saber o mistério que está sendo celebrado. Sim, sim. Por que tem a leitura? Por que tem duas leituras? Por que tem um salmo? Por que tem um ato penitencial? Como aconteceu isso? Como é que foi organizada toda essa estrutura da missa para qualquer parte do mundo que você for, a estrutura da missa é a mesma. Você pode sair daqui para ir para o Japão, para a China, onde for que você for, se você participar da missa, mesmo que não seja na sua língua, você sabe tudo o que está acontecendo. Com certeza. Porque há essa unidade. Então, eu não posso querer fazer uma liturgia ao meu bel prazer, porque, primeiro, eu não tenho competência, nem ninguém tem competência para isso. Sim. O missal romano, que está agora para... o último missal foi aprovado, veio para o Brasil, aqui foi aprovado em 2002, agora vem numa edição típica, que é a edição oficial da língua latina, é traduzido, depois é revisado, professores especialistas na área
pastoralistas, teólogos, liturgistas, tudo é envolvido. Peritos mesmo, né? Peritos. Depois, agora foi aprovado na última reunião do CNBB. Da CNBB, da Assembleia. Aí vão 2 exemplares para Roma, para ver se está tudo de acordo. Roma faz toda uma revisão. Se tiver tudo de acordo, aprova, aí o Papa aprova. Só tem valor se o Papa aprovar. O Papa aprova, aí volta para o país, no caso do Brasil, para que seja editada a nova edição do Missal Romano. Então, tudo que está colocado ali não foi feito de maneira aleatória. Né? Veio de Roma, pessoas capacitadas, peritos, em todas as áreas necessárias para envolver na construção desse, eles chamam de edição típica, para justamente seria, numa linguagem comum, padrão. Dali então se faz. Sim. Aí vai para outras conferências no mundo todo, e cada conferência vai fazer. Pode haver algumas mudanças, proposta pela CNBB, pode, mas essas mudanças têm que ser coerentes com o que se celebra, e Roma tem que dar o seu aval final, aprovar se está de acordo aquilo com as regras, as normas da Igreja Universal, Igreja Católica. Beleza. Só lembrando ao pessoal o seguinte, né? Aqui no, né? Aí na tela aí, aqui perto aqui do meu, onde eu estou apontando aqui, tem o QR Code, né? Então aí, porque assim, para poder montar toda essa estrutura, né, e tal, a gente tem custos, né? Então, por isso a gente pede a contribuição daqueles que puderem de algum modo ajudar, né? Claro que a contribuição maior é assistindo e divulgando para as pessoas, mas também aqueles que podem ajudar, né, com alguma contribuição material, enfim, mesmo em dinheiro, por meio da transferência via Pix, porque tem custos, né, tem esses, né, coisas que precisam comprar, aparelho, né, então é um material, então a gente sabe que acaba tendo custo que precisa para desempenhar, né, os equipamentos todos, e assim, aquela coisa, né, eu me lembro, né, eu não lembro o Papa, né, mas, não sei se é Paulo VI, enfim, mas quem gosta de citar muito é o professor Felipe Aquino. Quem ajuda na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Isso deve ser Paulo VI. Deve ser, né? Essa linguagem Paulo VI. Então, ele cita muito esse Felipe Aquino. Eu acho que é de Paulo VI, eu acho. Publicou a Evangelho Luciano. Evangelho Luciano foi Paulo VI que publicou. E aí, o que acontece? Se você ajuda, você também tem uma parte de compromisso ali, né, de contribuição direta, né? Você se compromete e contribui diretamente para que a gente possa levar informação, né? Hoje é tempos de, né, a igreja se atualiza no sentido de utilizar meios para alcançar as pessoas. Então hoje nós temos as mídias sociais, enfim, os meios de comunicação que são importantes para isso. A gente vamos utilizar porque para falar de Deus, né? Vamos utilizar para poder falar de Deus, falar assim, da palavra de Deus, né? Sem precisar sair de casa. Sem precisar sair de casa. O conforto do seu lar, do seu sofá sentado agora. Exatamente. Assistindo. E então, tudo isso é importante, como o Diego falou, é muito importante, porque aquela história não se vive, esses elementos que contribuem para comprar as coisas, que é o dinheiro, não cai do céu. Com certeza. Tem que ser esforço, e na igreja a gente conta muito justamente com a ajuda das pessoas, com a contribuição das pessoas. A igreja hoje, o que tem a igreja hoje foi justamente com muitas essa contribuição, ajuda, né? Que as pessoas deram para construir, e a gente sabe muito bem disso, a importância que tem, né? Esse trabalho que é feito, nesse caso aqui, nas igrejas, quando se constrói a igreja, não é para aquele que constrói, é para aqueles que vão usar. Usufruir. Por exemplo, os construtores da catedral estão mortos, mas ela continua aí servindo para... A obra continua, milhares, né? A obra continua, milhares e milhares. Eu vou aproveitar aqui também para convidar vocês a participar lá na catedral, visitar a catedral, e a missa aos domingos, 10 horas, todo domingo às 10 horas, nós temos a missa lá na catedral, Igreja Mãe. Isso. Ah, mas eu tenho a minha paróquia, eu sei. Mas um dia você tira assim, esse domingo eu vou na catedral. Aí vai lá na catedral. E se quiser organizar na sua paróquia um grupo para visitar a catedral, entre em contato conosco lá na secretaria, e marca um dia, agenda um dia, que a gente tem o maior prazer de acolher, né, acolhê-los e fazer uma visita guiada
com aquele grupo que vai. Aí, ó. Quando tem grupo de escolas que agendam, que Ótimo. vão lá, mas são os próprios professores que fazem Que fazem o guia. a lá, visita são eles guiada, mesmos. né? E nós Interessante. não temos guia na Aí, catedral. é uma oportunidade, né? E assim, e aquela coisa, eu acho que quem é de Salvador, né, que tem a sua paróquia, tem a sua igreja de próximo, mas ainda assim tem um compromisso de ir conhecer a sua catedral, né? Porque é da sua arquidiocese. Eu acho que isso é um compromisso. E quem é de fora tem também de conhecer a catedral da arquidiocese primaz, né? Então, assim, Isso é um encantado, né? Exatamente. Mas que beleza. isso Exatamente. É, muito, é porque vale a pena você. É. Viu? Se sai de casa, mas domingo eu não posso ir na semana, posso ir. Agenda que eu estando lá, é bom sempre eu estar, porque eu acolho. Para conhecer. Faço uma visita guiada, formando um grupo, terei o maior prazer, a maior alegria de acolhê-los lá na catedral. Moreno, eu queria agora ler aqui os comentários de algumas pessoas que colocaram aqui no YouTube, tá? Para que a gente possa... Posso Vamos fechar lá. o ouvido? É o quê? É o quê? Posso fechar o ouvido aqui? Não. Pode falar, fica à vontade. Milene está aqui acompanhando, colocou aqui, né? Salve Maria, agora se ouve. Ela colocou na hora que quando começou aqui a sair o áudio, né? A emissão do áudio. Dona Dilza também. Adélia, que está aqui. Cristiana Cardoso. Conhece? Cristiana Cardoso. Olá, boa noite. Colocou aqui. Marlisson de Almeida, é filho do senhor, né? Filha. Volume, mas aqui falou, Cristina mas acho que você Cardoso deve ser verificou. lá de Colocou aqui, todos os dias, ela colocou, esse Cristiana Cardoso, todos os dias lembro-me quando fui recepcionada pelo senhor diácono em 87. Deve ser na paróquia, né? Lá da paróquia. Deve ser na Esse paróquia. catequista aí, se não É, né? tiver enganado aí. Cristiana, se você estiver aí nos ouvindo, diga aí de onde é que você conheceu o diácono Raimundo Moreno. Se você é Cristiana lá de Camaçari. Coloca aqui, de onde é que você conhece o diácono Moreno. Pronto. Aqui daqui a pouco eu vejo. Aqui, Paulo colocou também aqui, colocou o diácono Raimundo Moreno é o grande responsável pela minha caminhada na igreja. Era coordenador da minha turma da Crisma. Me convidou para fazer parte do Mea Cris, né, que coordenava os encontros, né? E tal. Cristiana colocou também aqui, casal abençoado por Deus, onde me ensinou muita coisa na minha caminhada. Marineide Reis colocou, estou ouvindo muito bem, boa noite a todos, salve Maria. Afilhada. É filhada? Milene colocou aqui, família grande, colocou aqui. Uma pergunta, pergunta ao diácono onde ele encontrava tanta vitalidade para comandar por tantos anos a caminhada na igreja. Perguntaram aqui. A caminhada deve ser a caminhada penitenciária que ela está falando. Ah, sim, as caminhadas, né? A vitalidade vem de Deus. Quando você faz as coisas para Deus, você não sente. Eu não sinto. Caminhar da Conceição da Praia ao Bonfim, que são 6,5 km, e eu ia e vinha, as duas caminhadas, às vezes era o dobro. Atualmente não, porque eu estou com 50 e poucos anos, né? Mas antes eu não subia em trio nem nada, não. Era no chão, né? Era no chão. Dedicação e para Cristo que eu faço. Eu faço tudo, eu faço para E ano que vem vai votar? Uma pergunta minha. Vai votar ano que vem? Tudo indica que vai, né? Oh, que coisa tudo boa. Indica que vai voltar. Que bom, que bom. Rita Nascimento colocou saudações marianas. Rita quem? Rita Nascimento. Milênio colocou um exemplo de fé e dedicação à igreja de Jesus. Um pai amoroso e presente e um vovô apaixonado e apaixonante. Milênio colocou aqui, ó. Adélia, muito bom conhecer melhor o diácono Moreno, que o Senhor continue abençoando. Márcia, que é Márcia Cristina, isso aqui é Márcia, né? Exatamente, Mila. Abençoado e dedicado a Deus, à igreja e à família. Amo muito a filha. Milênio colocou aqui, ele não cansa de buscar aprender cada vez mais e levar seus conhecimentos para os outros. Energia para dar e vender, sempre dinâmico, ele não gosta de ficar parado. Amo demais. Isso é verdade, isso aqui é verdade. Pelo que eu conheço aqui do senhor, o senhor realmente não fica parado mesmo, não. Rita colocou aqui, cadê? Thaís colocou, excelente entrevista, parabéns. Cristiane Ana colocou, só bênção, diz que é coroa, estou aqui em São Cosme e São Damião. Foi catequista lá em São Cosme. Sim, ela foi catequista. Catequista lá em São Cosme. E hoje está em Camaçari. Pronto, Cristiana, obrigado, viu? Thaís é a secretária da catedral. Obrigado, sim. Thaís. Obrigado, pronto, coroa. Beleza.
Quem quiser fazer alguma pergunta ou colocar alguma mensagem aqui e tal, coloca no chat aqui ao vivo, que eu daqui a pouco eu vou pegar, daqui a pouco antes do final, para dar uma lida. Quem quiser mandar, pode mandar agora aqui, que eu estou com o celular na mão. É só mandar aqui, que a gente vai, né, assim, conversando e caminhando daqui a pouquinho para a conclusão. Eu só queria, Diácono, perguntar uma coisa para o senhor, né? Para aqueles que estão nos acompanhando, vão nos assistir, como é essa vida de diácono? Me conta aí. Como é isso? É bom ser diácono? Como é que... Porque o senhor falou dessa questão, né? Mas como é que o senhor foi... De início, o senhor sempre fala, né, que não queria ser e tal, relutou um pouco, né? Mas como foi esse convite? Como é essa vida de diácono aí? Como é conciliar isso tudo? Me conte aí. Para aqueles que... Porque assim, às vezes pode ser que tenha alguém em casa que esteja acompanhando, participa da comunidade, é um homem casado, alguém assim, que gosta, que está assim na dúvida, né? Ou então, se vai, se não vai, se vai, se não vai. entendeu? Então o senhor, como, né, já é diácono, já tem experiência, pode contar aí para essa pessoa. Na verdade, eu relutei um pouco pelos convites de amigos que queriam que eu fosse diácono. Um padre lá da paróquia chegou há um ano. Primeiro dia do ano, ele anunciou lá que ia ser ordenado diácono naquele ano. Eu estava na Assembleia, tomei um susto assim, eu não sabia de nada. Fui perguntar a ele depois, ele disse, não, eu vou apresentar seu nome, é o cardeal, que na ocasião era Dom Avelar, e ele vai aprovar e você vai ser ordenado diácono nesse ano. Digo, meu amigo, agradeço a sua intenção, não quero desfazer da sua proposta, não, mas eu não quero no momento ainda não, eu quero pensar um pouquinho mais. Ser diácono exige muita gente, então deixa eu pensar um pouquinho mais. Então tá bem, vou respeitar. Aí passou, depois o outro padre chegou, você não quer ser diácono não? Eu digo, não, isso foi em 86. E no final, lá em 90, outro padre, você não quer ser diácono não? Eu vou fazer uma carta para apresentar, na ocasião era o vigário episcopal, era padre Ademar. Eu digo, não, meu, deixa quieto aí, deixa no meu cantinho cá, deixa eu trabalhando aqui como leigo, porque é uma responsabilidade muito grande. Aí passou um ano e pouco, aí fui discernindo, fui vendo, digo, agora eu já vou pensar nisso. Aí falei com o padre, você ainda quer me apresentar lá para a escola diaconal? Eu disse, quero. Então pode fazer a carta e me apresentar. Ele fez a carta, apresentou, comecei a fazer a escola diaconal. Depois eu desisti, fiquei um ano sem... Digo, não é ainda. Depois voltei para a escola diaconal. Aí fiz a escola diaconal, depois concluí o curso. Levei 2 anos esperando, não só eu como outros colegas, 2 anos esperando para ser ordenado. E fui ordenado em 26 de dezembro do ano 2000. Vou fazer agora 21 anos de ordenado como diácono. O ser diácono no caso que eu sou diácono permanente, é um homem casado que pode ser ordenado de diácono permanente. Primeiro ele tem que ser casado por 5 anos. Depois ele tem a idade mínima de 35 anos. E depois ter vocação para assumir um ministério que é exigente, vai lhe cobrar muito a comunidade, a família. Porque quando você assume diaconato, você já é casado. Você assumiu o sacramento do matrimônio. Você vai agora assumir o sacramento, é um sacramento. A única pessoa que recebe os 7 sacramentos é o diácono permanente, porque ele é casado e vai ser ordenado. O padre não é casado. E então, recebendo o sacramento do diaconado, você assume algumas atividades oficiais na paróquia que competem ao diácono. Por exemplo, proclamar o evangelho, preparar a mesa, fazer a exposição santíssima da bênção santíssima, fazer batizados, assistir matrimônio, celebrar as exéquias, bênçãos especiais de carros, de objetos e etc. Então, tudo isso o diácono pode fazer. Mas a família... Deixa eu dizer uma coisa para você, que isso é fundamental. E tudo isso, se a esposa quiser. Precisa ter a anuência da esposa. Se você quiser... tem vontade de ser diácono e a esposa não assina a carta de anuência, nem entre na escola diaconal, porque você não será ordenado. Então, quando você vai entrar na escola diaconal, tem um período propedêutico, vai escrever, a esposa tem que apresentar uma carta de anuência e uma carta de apresentação do pároco
para lhe apresentar como candidato da escola diaconal. E a esposa uma carta de anuência, isto é, de permissão, que ela consente que você, vindo a fazer o curso, concluir, e se for ser ordenado, ela concorda. E no final da formação, já nos trâmites de ordenação, novamente é consultada a esposa, ela tem que fazer uma carta de anuência. 2 vezes, né? No início e no fim. Porque no final ela pode desistir, se arrepender. Por exemplo, na minha turma teve um colega que a esposa não assinou. Entendi. Lá na paróquia teve um candidato que a esposa não assinou. Entendi. Não assinou. Então não foi ordenado. Depois faleceu, mas é uma coisa que tem que pensar mesmo, para ver a importância que tem a esposa na vida do diácono. E depois, como diácono, você tem que ter uma vida familiar ilibada, né? Você tem que viver para a família e para a igreja. Não pode deixar a igreja em detrimento da família e a família em detrimento da igreja. Mas, primeiro a família. Primeiro você tem que ver a família, a necessidade que precisa, depois você vai servir a igreja. Porque o sacramento do matrimônio é o que vem primeiro. Sim. Então é a dupla sacramentalidade que você tem que viver. É difícil viver isso? Não. Mas depende muito da família, da compreensão dos filhos. Os meus filhos só tenho que agradecer a Deus pela compreensão, pelo apoio, a Deusa pelo apoio, pela compreensão, pela ajuda que ela tem me dado nesses anos todos de diácono e antes de ser diácono. Ela sempre foi uma companheira ali para toda hora, todo momento, me apoia em todas as atividades de igreja, me apoia. Alguma coisa às vezes discorda, é natural, é normal, mas ela está sempre apoiando, está bem ao meu lado, caminha comigo. Alguma coisa que não vai bem, ela me chama e conversa e diz isso não foi bom. Então ela é desse tipo que ela chega e diz, e eu agradeço a Deus pela sinceridade dela, porque eu sei que ela está me dizendo para o meu bem. E a minha família, meus filhos, minhas netas, meus netos, que ela diz, eu adoro, gosto, amo meus netos de montão mesmo. Quem quiser brigar comigo, mexa com meu neto ou minha neta. Então, mas eles estão ali sempre presentes, sempre caminhando. Então, ser diácono é uma coisa muito boa para a igreja. Que vai ter alguma dificuldade, vai. Em qualquer parte da vida, em qualquer coisa que você assuma, você vai ter dificuldade. Se for se comprometer realmente... Por exemplo, você é assumir advogado. com compromisso... Qual a dificuldade que você tem na sua área? Com colegas, com clientes, com não sei o quê. Se fosse fácil... Que faz parte. Eu digo que a coisa mais fácil que tem é engolir quiabo mole. Você bota na boca, ele cai. E depois... O que é que parece com gente? Qual é a coisa que mais parece com gente? Que mais parece com gente? Sim. É gente, rapaz. É gente que mais parece com gente. Então, é muito... Você conviver com pessoas tem que ter jogo de cintura. Com certeza. Saber conviver com um, com o outro, porque você não vai encontrar na igreja, nem no trabalho, todo mundo que concorde com você, que aceita tudo que você diz. Vai discordar e, às vezes, você tem que saber discernir. Então, ter uma formação exigente. Depois da formação, tem uma formação prática. Depois da ordenação, aí é que vai colocar em prática o que aprendeu. Mas o que você aprendeu foi pouco para a grandeza do ministério do diácono. Você tem que buscar mais, tem que estudar mais, tem que ler mais. Se atualizar, né? Tem que se atualizar para poder ser, de fato, um bom diácono. Não é ser o melhor diácono, é ser um bom diácono, saber o que é que está fazendo, exercer seu ministério, saber exercer bem o seu ministério, para depois não ser motivo de comentários, de críticas, sim. Entendi. Aí, tá vendo? É bom perguntar, porque pode ser que né? Foi boa para pergunta. Que as pessoas, né? Dentro da arquidiocese tem um organismo próprio do diáconos? Tem a escola diaconal, agora não está escrevendo, porque nós estamos com uma turma, aí já está em fase de preparação, e o arcebispo prefere que termine essa turma para iniciar uma nova turma. Então, mas mesmo assim pode entrar em contato com a escola diaconal, o número do mas pode ligar para a arquidiocese que ele dá algumas dicas, algumas informações. Tem o coordenador hoje da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos, que é o diácono Washington, que ele também pode dar essas informações. Mas eu não tenho o telefone dele aqui agora de cor. Mas ligando para a Cúria,
Lá você vê no catálogo, no guia da Arquidiocese, que lá tem a Secretaria de Pastoral, que lá alguém dá informação a quem procurar. Procurando o diácono Washington, que é o presidente da Comissão dos Diáconos, que eu fui por 5 anos, saí agora, ele entrou, então ele está assumindo essa presidência aí. O senhor foi por 5 anos? 5 anos. Por causa da pandemia, que o tempo é de 4 anos. Por causa da pandemia, o bispo me prorrogou por mais um ano, porque eu não podia fazer eleição presencial, e aí o bispo disse, vamos prorrogar por mais um ano. Quando terminar, puder, a gente faz a eleição. Entendi. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Excelente pergunta, Diego. O pessoal foi falando aqui. Obrigada. Márcio colocou aqui, Marlisson, colocou. Realmente exemplo de vida cristã, diariamente o entrego a Deus e peço que ele seja sempre abençoado. Paulo com brincadeira aqui, ó. Tiago e Diego querem saber o que é necessário para ser diácono. Rita Nascimento colocou, uma família que tem um diácono é duplamente abençoada. Ele colocou aqui, interessante. O pessoal tem participando aqui. Que bom. Moreno, chegando ao fim da nossa conversa, né? Porque aqui é o formato realmente desse podcast é assim, à vontade, a gente vai falando aquilo que vem surgindo como, né, pode ser que no meio da conversa surja uma pergunta, enfim, alguém vai mandando, a gente vai, né, perguntando, enfim. E o formato é assim meio mais informal, porque é para ser assim mesmo, né? Uma conversa. Porque não é uma conferência, não é uma palestra, né? Uma coisa mais de... Mas assim, uma conversa mesmo descontraída, informal. Então, assim, eu queria agradecer ao senhor, né? Assim, perguntar se o senhor tem alguma coisa assim, né, que queira falar, que queira mandar um recado para alguém. Os filhos estão acompanhando aqui, já vi que tem 3, né? Milene, Márcia e Marlisson, e também Dona Dilza está acompanhando, né? Então, aí, se eu quiser falar alguma coisa, mandar recado para alguém, deixar dar algum aviso. Eu já convidei lá para a catedral, aos domingos, lá às 10 horas. Se alguém gostaria também de ajudar na liturgia, pode me procurar lá ao domingo. A gente precisa de alguém para fazer leitura. Os nossos leitores lá são de outras paróquias, não temos nenhum da paróquia lá. São de várias paróquias, da Ribeira, lá de Itapuã, da Federação, da Graça, da Liberdade. Várias pessoas que vão e aí ali ajudam, né? Mas a gente é uma equipe sabendo de cada... Por exemplo, primeiro domingo tem uma equipe, segundo, cada domingo tem uma equipe. Tudo certinho. Meio que repita, mas já está tudo certo. Não é chegou... Não, né? A liturgia do laço não, lá é organizado. Não, convidar as pessoas que queiram e agradecer aos meus filhos pelas palavras que colocaram aí. A Dilza mais uma vez, aos meus netos que não estão aí, mas devem estar por trás dos pais aí, participando, as minhas netas do coração. E agradecer a você aí pelo convite, a Congregação Mariana, por essa oportunidade, a Paulinho, o nosso diretor ali. E agradecer mais uma vez a paróquia lá da Liberdade, Santos Cosme e Damião, ao padre Damião, tenho um respeito muito grande pelo padre Damião, ele está cobrando a minha presença lá. Mandou um recado para mim, porque ele não é convidado, não, ele tem que vir. Padre Damião, se acalma aí que eu vou, não se preocupe não. Sempre ele está me cobrando para eu ir lá na paróquia, e sempre esse carinho que ele sempre... Mesmo já como seminarista, já tinha uma boa relação de amizade, ele é uma pessoa que eu tenho o meu respeito e consideração pelo padre Damião. Ele está fazendo um trabalho bom lá na paróquia. Naturalmente que deve encontrar algumas dificuldades, se não encontrar, ele está no céu. Então, é verdade. Mas ele com a competência dele, ele sabe conduzir de uma maneira assim muito... vai conduzindo o seu rebanho, e ele tem que fazer isso mesmo, conduzir o rebanho, a ele foi confiado, e ele que cuide bem do rebanho. Na hora que a coisa apertar, ele pede a Cosme e Damião para ajudar. Ele não é Damião? Né? Tem 2 Damião lá e um Cosme, então ele está em vantagem, né? Está 2-1. E para os paroquianos também, alguns podem estar assistindo, mandou mensagem, a todos os paroquianos lá da São Cosme e São Damião, o meu carinho, a minha admiração e o meu respeito, porque sempre quando eu vou lá, a amizade, o carinho, o acolhimento, é sempre um acolhimento muito bom. E porque essa convivência lá, eu acho que também deixei, de qualquer forma, uma semente plantada ali naquela igreja,
E a amizade fica. E a amizade fica, os frutos ficam. Então, a gente sente que não é... Iria assim, né? A gente percebe que é uma coisa espontânea, não é uma coisa forçada, só para querer ser agradável. E alguém hoje me pergunta, quando é que você vai voltar? Digo, não sei, não depende de mim. Mas sempre algumas pessoas me perguntam, você precisa voltar? Digo, tá bom, vou voltar. Digo, quanto eu volto aqui? Então, é dizer isso. O mais é o quê? Fé em Deus, caminhar, a Congregação Mariana da Liberdade e as congregações marianas, assumir a sua marianeidade, você pode dizer isso, né? Assumir Maria como de fato Maria é. Ela é exigente, cobra, quer que participe da vida do filho. Então, para ser um congregado mariano, tem que seguir o exemplo de Maria, então desista. Vai ser outra Maria, menos outra Mariana aí, mas não um congregado mariano. Porque Maria foi sempre a primeira apóstola, né? É a primeira apóstola. Então, ela sempre foi decidida e nós devemos, como... Eu também sou mariano, não tenho uma fita, mas sou mariano. Todos nós somos marianos. Então, nós precisamos seguir essa mãe amorosa, essa mãe, mas que ela cobra de nós a presença junto ao seu filho. É uma cobrança que ela faz nas aparições. Aparição de Fátima, ela coloca isso. Em todas as aparições, está sempre, ela vem para que as pessoas olhem para o filho, não para ela. O foco das aparições de Maria é sempre para o filho. A nossa igreja é a igreja cristocêntrica. Ela é cristocêntrica. Então, eu concluía, Diego, dizendo o seguinte, que vocês coloquem na vida de vocês que estão me ouvindo como referencial sempre Cristo. Ele deve ser sempre o referencial para o que você for fazer. Dizer, aquela pessoa que eu devo imitar, que eu devo buscar nos seus ensinamentos, na sua palavra, e procurar colocar essa palavra na prática. Não ouvir e aprender para ficar falando, mas é viver no dia a dia, que é o mais difícil. Viver a palavra, quem ouve e põe em prática as minhas palavras, será chamado filho de Deus. Então, se a gente ouve e não põe em prática, foi Jesus que falou isso para nós. Então, a gente precisa colocar essa palavra em prática. E a palavra colocar em prática não é falar. Colocar em prática é viver, vamos dizer, na expressão do próprio Cristo que se encarnou, é encarnar, deixar aquela palavra encarnar em nós como a palavra encarnou em Maria. E foi gerada em Maria a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós e nos ensinou até hoje. E que a congregação mariana e essa equipe continue com esse zelo, com essa dedicação, com esse amor, e que outras pessoas sejam convidadas para vir aqui e que possam também trazer a sua contribuição. Espero ter contribuído na minha simples e singela participação. Alguma coisa que não saiu bem, eu peço desculpa a você e àqueles que nos ouvem, mas quando a gente é do interior é meio encabulado um pouco, né? Né? Meio encabulado. Porque às vezes quando eu digo que eu sou tímido, muita gente dá risada para minha cara. Dá mesmo, né? Quando eu vou fazer palestra, você falou uma coisa que eu me lembrei agora. A caminhada penitencial que está saindo lá da Conceição da Praia, do Colo da Mãe para a Mansão da Misericórdia. Dizer, é todo terceiro domingo da Quaresma, à exceção desse tempo agora de pandemia. Mas, como está voltando à normalidade, creio que para o ano nós vamos ter essa caminhada de volta. Eu creio que muita gente está sentindo falta e já vai ver, já vai pegar a agenda agora, ver para o ano qual é o terceiro domingo da Quaresma, já para botar lá anotado, caminhada penitencial, para ir contando os dias até chegar. Então, vamos rezando para que tudo volte ao normal, para que a gente possa fazer essa caminhada que já faz parte da sua vida, não é da cidade só, não, da sua vida. Porque tem gente que já fica esperando o ano seguinte para participar da caminhada. Né? E são pessoas de idade, não são pessoas novas. Os jovens participam também, mas são eclética, participa todo mundo nessa caminhada, e é uma coisa que parece que não tem nenhum efeito espiritual, mas tem. As pessoas caminham e sentem bem,
e voltam para casa renovados, não é? Porque a caminhada ajuda também a exercitar os músculos. Então, quando volta para casa, relaxa, toma um banho e se sente bem, porque fez essa grande caminhada. E as pessoas, você vê a declaração, são declarações assim de amor, que faz aquilo com dedicação, que leva a sua ajuda para entregar ali para a irmã Dulce, com aquele carinho, e tudo isso. Então, e a procissão de ramos, que é mais uma característica dos jovens também, né? Que a gente rotando lá e volta também. Então, esperemos e rezem para que tudo corra bem e a gente possa ter essa grande caminhada. Pronto, beleza. Quero agradecer aqui a Moreno, agradecer, né, pelo tempo, pela disponibilidade, por sempre, né, estar nos dando esse apoio, sempre. E agradecer também a você que está nos acompanhando e também que vai assistir esse vídeo depois, vai ficar, né? Então, eu quero agradecer a você mesmo, porque esse trabalho é um trabalho coletivo, né? É um trabalho de, né, quem está atrás, que organiza as coisas, que, né, que ajeita todo, né, toda a questão do equipamento, o casal que cede aqui esse local para que vire um estúdio. Jordan e Isadele. Isso, que cedem. E a Adélia que Adélia aqui, da federação. Isso. Da federação. Então, assim, né, tem toda uma equipe, tem pensado, a gente convida as pessoas, quer dizer, é todo um trabalho, toda uma organização que não é assim, chegou no dia e fez, né? Tem todo um trabalho prévio de organização, né, de preparo. Então, tem por duas isso. pessoas, Diego, que me permite me ver à mente agora, que eu gostaria de publicamente dar um alô e agradecer pela participação. Pronto. Fiel de tantos e tantos anos, que é Sônia Planzo. Sônia Planzo. Na congregação mariana. É ali, ó. Toda a congregação. Falou em congregação mariana, ela está presente. E outro, pela participação lá na igreja, o grande amigo Vitalino. Meu irmão de fé, camarada. Vitalino Francisco dos Santos. Duas referências, né, para a congregação mariana. Congregação mariana. Sônia foi congregação mariana, você vem logo na minha cabeça, né, Sônia? Ela foi lá da Liberdade. Sim. Foi da nossa congregação mariana de São Luís. Nosso Senhor de Perpétuo Socorro em São José. Então, essas duas pessoas, sem desmerecer os outros, pelo amor de Deus. É só porque são dois baluartes, assim, que Vitalino está lá agora, na reserva, mas está sempre ocupado, sempre ligado, né? Ligadão mesmo. E Sônia sempre naquele jeitinho dela, tudo, parece que, não sei, aí ela está lá no meio, daqui a pouco ela lá. Ela sempre está aquele edifício ali em Nazaré, que colocou à disposição da congregação, né? Ali a sede, então tudo isso a gente tem que reconhecer. O trabalho, o zelo, né, o carinho, o amor pela associação. E a mãe dela, Dona Railda, grande, deve estar com 90 e tantos anos, Dona Railda. Que está bem... também é outra. Bem idosa. Então, Sônia, se você estiver ouvindo, vai ouvir depois, um beijão, que Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja, viu, Sônia? A esposa do senhor, Dona Dilza, colocou aqui: agradeço a Deus pelo presente que é o diácono Raimundo Moreno em nossa família. Tá vendo? A esposa mandou Obrigado, minha linda. Você é o amor da minha vida. Tá vendo? Que coisa boa, que coisa boa. Pronto, Márcio colocou parabéns a todos os envolvidos na produção deste podcast. Então, gente, obrigado mesmo, tá? Tem Paulo também. Paulo que tá ali. O diretor técnico ali, ó. Então, a gente agradece a todos, né, assim, que participaram, que participam, né, conosco aqui. E a gente pede realmente assim que possam nos ajudar, né, no mesmo, assim, mesmo divulgando, mandando o link para que outras pessoas possam assistir, possam acompanhar, né? E também, se puder, tem aqui o QR Code, né? Também pode nos ajudar contribuindo com alguma coisa para a gente poder investir, né? Para investirmos mais na estrutura. Exatamente, melhorar mais, né? Exatamente. Porque no início teve um probleminha que, né, técnico, que ao vivo tem isso. Ao vivo tem essas coisas, né? Acaba que surge, a gente vai lá e resolve. Faz ao vivo, até consertar, né? Exatamente. Tá? Eu queria, Diácono, que o senhor pudesse dar uma bênção para a gente que está aqui e também para aqueles que estão em casa, para que a gente possa concluir. De Deus, né? Pelo exatamente. Vamos rezar antes Vamos sim. Maria, né? Pedir Vamos a sim. Maria, proteção, por toda a nossa vida, pelas nossas famílias, pelas famílias daqueles que nos acompanharam nessa caminhada e aqueles que não acompanharam, que vão ver depois também, que Deus abençoe através de Maria pedindo. Aqui tem, não é o programa do João, mas tem aqui a caneca também. E então, vamos pedir a Maria a bênção dela, fortalecimento dela, para que a gente possa, de fato, ser verdadeiros filhos de Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a você e a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz, a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações e permaneça agora e para sempre. Amém. Amém. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Salve Maria e até Salve mais. Maria. Tchau, tchau. Obrigado.